Então, Lucas, atenção, estamos gravando a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil, hein? Opa, pessoal, fala aí. Fala aí. Opa, tudo bem? Então, gente, mais um encontro aqui da sequência de encontros, né, que a gente tem feito desde que essa greve aí começou, né? E pro encontro de hoje, eu conto aqui com a presença ilustre do nosso colega Breno, não é isso? Isso aí. Show de gente, bola. Prazer aqui. Então, nesse encontro de hoje, nós temos feito uma sequência em que a gente chegou nas razões trigonométricas, né? Definimos direitinho o que são e onde ficam no círculo, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, né? E para o encontro de hoje, a proposta é que a gente saia um pouquinho dessa linha. Pelo menos só hoje, só no encontro de hoje, que eu queria fazer o seguinte, passar para vocês uma noção interessante, algo que vai ser útil para quando vocês estiverem já em sala de aula com a professora fazendo exercícios, ou então revendo essa parte com ela, né? Porque tudo que eu falei aqui com vocês, ela vai repetir com vocês em sala, vai até aprofundar um pouquinho mais, né? A ideia aqui é que eu dê uma pincelada. Mas antes de iniciar, Lucas, eu queria um momento solene. Você pode fazer um favor para mim, Lucas, rapidinho? Claro. Ler um poema para descontrair o ambiente, né? Eu acho que a arte ela tem isso, né? Em tempos difíceis, né? Ela tem poder de nos aliviar o coração, né? De nos trazer paz interior, né, Breno? Isso aí. Nesse momento aqui inicial, você pode ler uma poesia, um poema aqui pra gente? Vou ler um trechinho aqui de um poema que vai ter tudo a ver com a aula no final, vocês vão ver, ó. Vamos lá. Por favor, Lucas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Incrível, não é? Lembrou até o nosso hino nacional, né? Essa última parte. Sim. Né? É a chamada Canção do Exílio. De quem é esse poema, Lucas? Você viu aí? Quem foi que escreveu esse poema? Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, valeu. Eu não sabia que ele tinha escrito. Gonçalves Dias. Maravilha, né? É até um clássico. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O que foi que você achou, Breno? Levantou o nosso astral hoje? Com certeza. Com certeza, né? É interessante a gente falar um pouco sobre isso para dar uma levantada no astral, principalmente no momento que a gente vem passando no país, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, os problemas assim, no geral que a gente está enfrentando. Perfeito, Breno, muito bem. Então, indo para nossa aula de hoje, ela vai iniciar com um exercíciozinho simples, sabe? Um desafiozinho rápido, coisa simples. Breno, você está vendo aí algumas cartinhas e é o seguinte, nós temos aqui nessa primeira linhazinha, né, de cartas alguns valores, 0,9659, 0,2588, né, valores positivos e negativos. Nessa coluna de baixo também tem algumas cartas, mas é o seguinte, são senos e cossenos. Aqui eu tenho seno de 75 graus, né, cosseno de 105 graus, seno de 15 e cosseno de 125 graus. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Você quer que eu diga qual é qual que corresponde a qual? Isso mesmo. Se você puder, você me diz que depois eu confirmo se está certo, se você é bom de palpite. Pode ser? Beleza. Se eu não me engano, eu tô com uma colinha aqui, tá? Da última aula. Tá, fica à vontade. Pode fazer o que você quiser. Mas o importante é que seja com a sua intuição, com o seu raciocínio, tá? Sem calculadora, nada. Só. Não, com certeza. Só com o que você sabe. Por exemplo, seno de 75 graus. Você acha que se corresponde com qual desses valores aqui em cima? Eu acho que ele é um valor positivo. Ele é positivo, tem sentido, né? Sim. Porque no círculo trigonométrico ele está na parte positiva dos senos, né? Exatamente. Isso, perfeito. Então ele é um valor positivo. Tá, então você acha que ou é o 0,9659, né? Ou o 0,2588. Exatamente. Pode ser um dos dois.
Qual dos dois você acha que é? Se eu fosse dizer, eu diria que é o segundo. O segundo? Tá ok. É um palpite. Então esse aqui é o seno de 75 graus. De 75 graus. Tudo bem, tudo bem. Agora eu vou continuar nessa mesma linha, eu não vou seguir a ordem não, tá? Eu vou fazer então com outro seno. O seno de 15 graus. O seno de 15 você acha que é algum valor positivo, algum valor negativo? Ele é um valor positivo, eu acho. Também, né? Porque eles estão no mesmo quadrante do círculo. Exatamente. Né? No primeiro quadrante, todos os valores, tanto do seno, cosseno quanto tangente, são positivos. Tá certo. Então, por eliminação, o seno de 15 seria esse, né? Sim. Esse aqui, seno de 15 graus. Agora, para finalizar, Breno, só faltam dois valores. O cosseno de 105 e o cosseno de 125. Quem é quem? O que você acha? Caramba, cara. Calma aí. Tinha uma questão que a gente tinha resolvido com a professora, que ela falava pra gente... tinham meio que ângulos equivalentes, se fosse dizer assim, né? Em palavras. Tinha um ângulo que equivaleria ao seno de 60 graus, só que negativo, ou de seno de 30, só que positivo, sempre alguma coisa assim. Só que eu tô com dificuldade para poder achar isso anotado aqui. Ah, entendi. Mas você pode fazer uso de qualquer palpite. A intuição. Pode ser a sua intuição. Então, pode falar. Diria que o de 125 é esse primeiro e o de 105 é o segundo. Só na intuição aqui, provavelmente tá errado. Então o de 125 é esse, né? Cosseno. Isso. De 125. E o cosseno de 105 seria o segundo. E o cosseno de 105 é esse segundo? Sim, é o que eu diria na intuição aqui. Mas eu então vamos ver a sua intuição como está. Eu já vou dizer aqui agora, tá? Você está correto. Nesse caso aqui, o cosseno de 105 é realmente esse valor. Sim. O de 125 é esse aqui. Mas o único acidente foi esse aqui. Você inverteu esses dois. O seno de 15 é esse. E o seno de 75 é esse cara aqui. Entendeu? Tem várias maneiras de você fazer esse tipo de desafio, né? E uma delas é você seguir realmente a sua intuição, conhecendo um pouquinho do ciclo trigonométrico. Eu tinha aqui, por mera casualidade, né? Aqui feito pra gente, né? Que ótima coincidência. Parece até televisão isso, né? Que foi ensaiado e tudo. Mas é o seguinte. O que você seguiu fez muito sentido. Você iniciou falando que 75 e 15 graus ficam aqui no primeiro quadrante, não é isso? É esse aqui que eu estou pintando? Né? E por isso eles teriam valores de seno positivos, né? Porque, por exemplo, o ângulo de 15 graus, ele fica mais ou menos, vou dizer que é aqui assim, né? Vai até melhorar um pouco, né, Lucas? Tá muito... Tá muito em cima, né? Tá 30. Fiz o dobro aqui, peraí. De 15 tem que ser mais apertadinho. De 15 tá assim, ó. É uma aberturazinha fininha, de nada. Né? 15 graus, bem aqui assim. E realmente, quando você quer procurar seno e cosseno, você pensa nos eixos, né? Por exemplo, os valores de seno, eles ficam sempre aqui no eixo Y, né? Esse aqui é o eixo Y e aquele ali é o eixo X. Sim. Quando eu penso em seno, ele fica aqui, é essa medida, né? Essa medida aqui corresponde ao seno de 15 graus, né? Que eu fiz ali um ângulo de 15. Perfeito. E se eu quisesse o valor de cosseno, já vou colocar de uma vez, ele ficaria aqui, né? Sim. No eixo... seria do lado de fora, próximo ao eixo X, né? Isso mesmo. Mais ou menos pra cá, assim, pra ser mais exato, né? Peraí, escapou aqui. Isso. Aqui assim ficaria o cosseno. Uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estudava o círculo trigonométrico nada mais é do que um plano cartesiano dentro de uma circunferência, certo? Exatamente. A ideia é realmente essa. Foi um instrumento, um dispositivo que organizasse bem direitinho
num sistema mais prático, né, os valores de seno, cosseno, tangente, entendeu? Para que eu conseguisse encontrar valores dessas razões para outros ângulos, compreende? Sim, sim. Porque antes que ele existisse, né, antes que ele fosse criado, eu estou só ajeitando aqui, não se tinha essa percepção, né, de você expandir isso de seno e cosseno para outros ângulos, porque com o passar do tempo, como é que era feito antes? Tudo com base no triângulo retângulo. Por exemplo, se eu quero saber quanto vale o seno de 30 ou o seno de 60, como é que eu fazia isso? Eu tinha o triângulo retângulo, né, com os ângulos de 30 e de 60, e com base no que eu conhecia do triângulo retângulo, eu fazia cateto oposto, por exemplo, sobre hipotenusa, para achar quanto vale o seno de 30, né? E cateto oposto aqui, sobre hipotenusa, para encontrar o seno de 60. E isso me atendia, né? Agora, por exemplo, como é que eu posso encontrar, caso eu precise, o seno de 240 graus? Por exemplo, 240 graus eu não vou conseguir no triângulo retângulo. O máximo que ele comporta aqui é 180, né? Se eu somar os três ângulos. Então eu precisava de alguma coisa para poder permitir que eu fizesse esses cálculos para seno e cosseno para ângulos que não estão dentro de um triângulo retângulo, mas sim maiores que o que ele comporta, né? Você falou bem de seno e cosseno, mas a tangente, Isso. como você explicaria ela? A Essa tangente? de ser uma linha, essa reta assim que não vai se tocar com o eixo Y, como é que seria? Bom, isso a gente fez um pouquinho na aula passada, no último encontro, mas eu posso fazer aqui com você. Eu só queria concluir essa parte que a gente fez das correspondências, para depois voltar nisso, para não ficar muita coisa. A gente faz aqui. O que eu ia colocar com você é o seguinte, só completando aqui, o cosseno de 15 estaria mais ou menos aqui assim, né, Lucas? Cosseno de 15 graus. Certo, Lucas? Tá aí ainda? Show, né? Tá ótimo, tá ótimo. E eu vou colocar aqui também, vai ser importante porque a gente tem feito aqui, vou colocar nesse mesmo desenho quanto vale o seno de 75, né? Aqui foi só para exercitar esse 15, mas eu vou colocar aqui o de 75 também, mais ou menos para cá assim. Vou fazer assim, ó. Aqui tá a abertura, opa, essa todinha aqui, ó, 75 graus, certo? O que estava em jogo ali era o seno, então eu vou colocar o seno aqui para você. Olha só, Breno, o seno ficaria aqui assim, ó, né? Toda essa medida aqui, certo? Que eu coloquei de preto, tudo bem? Então, visualmente, Breno, o que você percebe? Que o seno de 75, ele é maior ou menor que o seno de 15? Maior. Maior, né? Qual é o sentido aqui? Que seria bom você observar. É que quanto mais próximo um ângulo está de 90 graus, que é esse quadrante aqui todinho, né? Esse ângulo aqui, de todo esse quadrante, é 90 graus. Quanto mais próximo de 90 ele está, maior é essa abertura, né? Se você começa do eixo X. Sim. E mais próximo esse seno fica do valor 1, né? Porque, só lembrando, o raio do círculo trigonométrico é sempre 1, né? É um raio unitário, exatamente. O raio unitário. Então, por exemplo, quanto mais próximo de 90 graus, a gente percebe que mais próximo esse valor de seno, que fica sempre aqui no eixo Y, se aproxima cada vez mais de 1, que é o raio da circunferência. Que seria a distância daqui até aqui, né? Isso vale para ângulos no primeiro quadrante, por conta do sentido que você usa para fazer a abertura, né? Que é sempre começando aqui do eixo X e indo nesse sentido, né? Lembra? Sentido anti-horário. Ah, voltou. Aqui Né? o fone tinha abafado. Ah, entendi.
É que eu às vezes afasto um pouco do microfone e depois volto, tá? É que eu sou assim mesmo. Mas, por exemplo, Breno, isso que eu fiz com você vale sempre quando eu penso em ângulos do primeiro quadrante, por conta da nossa abertura aqui. Agora, por exemplo, nós tínhamos aqui também um ângulo de 105 e um ângulo de 125. Sim. Né? Qual é a diferença? É que eles estão em quadrantes diferentes do círculo. Né? Eu acho que você enxerga que eles ficam sempre no segundo quadrante, né? Esse aqui é o primeiro, e esse aqui, por definição, é o segundo quadrante do círculo. Então, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, o ângulo de 105, ele ficaria onde aqui, mais ou menos? Ficaria, vou botar aqui assim, tá? 105, ele é um pouquinho mais que 90 graus, né? Não é muita coisa. Ele é 90 graus mais 15 graus, né? 90 graus mais 15 graus, 105. Ficaremos com 105. Sim. Vou olhar aqui esse desenho, fazer uma coisa bem estreitinha aqui, só para obedecer realmente a simetria da figura, tá? Ficaria mais ou menos assim. Dá para o gasto, mas aqui os 105 graus. Só para sinalizar para você, né? Um ângulo que vai daqui até aqui. E o valor de cosseno dele, se você colocasse aqui, é no eixo X, né? Então ele ficaria para cá assim. Vou fazer de azul mesmo. Esse valor aqui, ó, negativo, claro, né? Ele está aqui na parte negativa. E seria correspondente a esse segmentozinho aqui, que eu coloquei de azul. Hã? Eu não fiz isso intencionalmente, mas dá para ir pela mesma lógica, né? Tipo, daria para diferenciar um ângulo do outro, sabendo que um vai se aproximar mais do menos um do que o outro. Né? No caso, 105 e 125. É isso mesmo. O 125, você repara o seguinte, né? Daqui até aqui, ó, seguindo o ponteiro, eu vou ter uma meia volta. Sim. Né? Então o 180 ele está para cá, por definição, né? E o 125 ele está mais perto de 180, né? Sim. Você percebe isso? Ficaria mais ou menos 125. Vou fazer aqui assim, tá? É o que se chama olhômetro. Tá bom? 125. Esse ângulo todinho aqui, ó, que começa aqui desse lado, passa pelo ângulo de 90, passa por 105 e termina bem aqui, ó, 125 graus. Se eu fosse colocar o cosseno dele, eu vou escolher outra cor que não é azul e nem preto, vou colocar de roxo mesmo. Seria esse segmento aqui. Repare que ele é um pouquinho maior, né? Sim. Aliás, bem maior do que está aparecendo, né? E também é negativo, né? Então é um valor que está mais para cá e também é negativo. O que nós temos aqui, que eu estou querendo mostrar a você. Mais uma vez eu quero recordar com você que os nossos valores de cosseno, ver se não é verdade. Quanto vale mesmo o raio do círculo? Vale 1, né? Sim. Então você concorda que essa distância aqui no eixo X, né, que vai aqui do zero até esse ponto aqui, em que eu estou falando que eu tenho 180 graus, né? Você concorda que é menos 1 esse segmento, né? Perfeito. Ele é menos 1. Então qual é a nossa conclusão? Quanto se aproximando do menos 1. Né? Isso. Quanto mais próximo de 180 graus, os valores de cosseno, que são aqui no eixo X, vão se aproximando cada vez mais de menos 1. Entendi. Né? E quanto mais próximo de 0 graus, né, mais próximos eles estão do valor 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1, né? E como se fosse 0 grau. Então era isso que você podia pensar. Se você conhecesse um pouco do círculo, você consegue responder essa pergunta, entendeu? Por que o cosseno de 125 é esse valor? Porque ele é o que está mais próximo, né, dos dois aqui, de menos 1, né? Esse aqui, menos 0,2588, ele está mais próximo de 0, né? E o outro aqui está mais próximo de menos 1. Então esse aqui seria o cosseno de 125 graus. Beleza? Uma outra coisinha que eu queria falar com você. Expande isso para ângulos de outros quadrantes. Por exemplo, aqui no nosso terceiro quadrante. Vou colocar aqui. Você quer perguntar alguma coisa?
Não, pode seguir. Pode seguir? Estou conseguindo acompanhar. Então, aqui eu tenho o terceiro quadrante. É uma percepção interessante. E o que você observa aqui? Primeira coisa, o terceiro quadrante, ele vai de 180 até que ângulo? Que ângulo é esse? 270. Perfeito. Então, o que nós podemos pensar aqui? Quanto mais próximo, por exemplo, a gente faz agora esse movimento aqui do mouse, né? 180 até 270. Sim. Então, aqui no caso a ideia do seno seria oposta, né? Tipo assim, enquanto aqui no primeiro quadrante, quanto maior o seno, mais próximo ele está de 1, aqui no caso vai ser mais próximo de menos 1, certo? Isso, aqui é o seguinte, né? Quanto mais próximo de 270, né? Mais próximo ele está de menos 1, que é essa distância aqui, né? É isso que você quis dizer, né? Isso. Isso, então é isso mesmo. Quanto mais próximo desse limite aqui, 270, mais próximo nós estamos de menos 1, para os valores do seno. E para o cosseno, como é que funciona? Quanto mais próximo de 270, né? Mais próximo estamos de que valor aqui para o cosseno? Menos 1, né? Aí aqui seria mais próximo de 0. De 0, né? Isso. Porque quanto mais próximo de 180, mais próximo de menos 1. Eu estou me afastando aqui de 180, estou chegando aqui no 270. Então, os nossos cossenos aqui no terceiro quadrante, eles vão diminuindo. Como a gente faz esse movimento aqui. Entendeu? E agora para o último quadrante, para o quarto. A gente tem aqui, no quarto quadrante, ângulos entre 270 graus e... A 360 ou 0, né? 0, muito bem. Ou, né, equivalente, congruente a Sim. 360 Que no caso graus. seria tanto o início quanto o fim da circunferência, né? Precisamente. É aqui que você começa a primeira volta e é aqui que você termina a primeira volta, né? É no mesmo ponto, né? E qual é a nossa observação aqui? Por exemplo, eu estou variando nesse sentido aqui, né? O seno, no caso, vai ser 0, né? Isso. Quanto mais eu vou me afastando aqui do 270 e vou seguindo aqui nesse sentido, eu vou chegando a valores de seno cada vez mais próximos de 0, né? Muito bem. Agora, para o cosseno, a ideia é ligeiramente diferente, né? Conforme eu vou me aproximando aqui da volta completa, os valores de cosseno chegam cada vez mais perto de 1, né? Que é o cosseno de 0, né? O cosseno de 360, né? Então, você ter essa percepção pode ser valioso se você se vê em situações como essa aqui, né? Você tem que, vendo esse valor de seno de cosseno, chutar ou então aproximar algum ângulo que tenha esse seno e esse cosseno, né? Pode ser útil. Lucas, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que tá perfeito. Perfeito? Uhum. Perfeito. Então, Breno, o que eu te mostrei foi um tipo de abordagem, né? Sim. Que eu acho que pro que vocês viram, você e a sua turma, né, até agora, é a que mais está de acordo com o que vocês já conhecem no círculo. Sim. Mas se eu te contasse que tem uma outra abordagem, que envolve, com certeza, um pouquinho mais de contas, um pouquinho mais de estratégia, talvez eu diria, você acredita? Eita, sempre bom saber, né? Sempre Quando bom tiver saber. falta de recurso na prova, sempre bom saber. Sempre bom saber, porque como é que eu vou te apresentar isso de uma maneira bacana? É o que eu tenho pensado aqui comigo. É o seguinte, você vê que tudo na trigonometria, desde que nós começamos esse assunto, né, gira em torno desses personagens aqui, né? O ângulo de 30, que apareceu pra gente. Coloquei aqui pra você no nosso do devaneio aqui, né? 30 graus, 60 graus. Tá faltando o terceiro e último, né? Que é o de 45. Tudo gira em torno deles: 30 graus, 45 graus e 60 graus, né? Tudo aqui é trabalhado em cima deles, eles são muito importantes, né? Tem o status de serem notáveis, né? São os ângulos notáveis, não é isso? Sim. Aqueles que nós sempre decoramos quanto vale seno, quanto vale cosseno, quanto vale tangente, né? Ângulos notáveis. Um desses motivos, Breno, tem a ver com o que eu vou te mostrar agora.
é que a partir desses ângulos, 30, 45 e 60, você pode conseguir valores de seno e cosseno para ângulos novos. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Não só a partir do círculo, assim, diretamente, né? Como a partir do que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, nós começamos aqui com o seno de 75, né? Então, por exemplo, seno de 75 graus. Você concorda que 75 graus... É o de 45 com os 30? É 30, exatamente. 30 mais 45 graus. Eu já tinha pensado nisso uma vez, mas não saberia como elaborar. Como então, construir a conta. Essa ideia de elaborar que a gente está querendo te mostrar aqui. É o seguinte. O que nós fizemos aqui? Eu vou escrever matematicamente falando. Por exemplo, nós transformamos um ângulo que nós tínhamos aqui na soma de dois outros, né? Sim. Um seno é o que nós temos aqui, um seno de uma soma de um valor A com um valor B. Sim. Certo? De maneira geral, né? Então, como é que isso é feito? Lucas, você pode recitar novamente o poema? Só para puxar o gancho aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mantemos o sinal. Sentiu, Breno? Senti. O negócio é gravar isso agora. Repita, Lucas, por favor. Minha terra tem palmeiras, hein? Onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mantemos o sinal. Se aqui era uma soma, teremos aqui uma soma também. Se aqui fosse uma diferença, colocaríamos uma diferença aqui, um sinal de menos. Então, como é que ficaria para esse caso aqui que a gente tem? 30 graus mais 45. Ficaria assim, né? Seria seno A, seno de 30, cosseno B, cosseno de 45, mais, vou manter o sinal, seno de 45, cosseno de 30, né? Isso, aqui espremidinho. Então, qual é a vantagem, né? Nós temos aqui que esses valores de seno e cosseno nós conhecemos. Então fica fácil calcular, não fica, fica menos difícil que no começo, né? Seno de 30 é meio, não é isso? Então ficaria 1 sobre 2 vezes cosseno de 45, raiz de 2. Precisamente. Mais o que? Seno de 45 é a mesma coisa, né? E cosseno de 30 é o seno de 60, né? Que é a raiz de 3 sobre 2, isso aí. Sobre 2. Muito bem. Então, qual é a resposta? Vamos ter aqui. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, né? Sim. E aqui fica mais. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 3? Raiz de 6. Raiz de 6, muito bem, né? Eu posso repetir a raiz e multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Sobre 4, né? 2 vezes 2 é 4. Tem o mesmo denominador, só somar as raízes, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Então você pode dizer que o seno de 75 graus, se fosse uma prova que não fosse permitido o uso de calculadora, você deixaria assim, né? Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Qual é a nossa expectativa? É que esse resultado aqui que eu deixei em fração seja igual ou muito próximo a esse que eu coloquei para você, né? 0,9659. Vamos fazer? Casualmente eu tenho aqui uma calculadora científica, né? Que coincidência. Que coincidência. Eu posso fazer aqui para vocês. Raiz de 2 sobre 4 é o mesmo que 0,35 e alguma coisa, né? Eu vou somar isso com raiz de 6 dividido por 4. A nossa resposta é, pasmem, 0,9659 e mais uns quebradinhos. Aqui nas cartas eu aproximei, né?
Assim, mas a eu não tô vendo, resposta... mas eu acredito em você. Tá certo, você pode confirmar aí depois. Você está falado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas é isso mesmo, isso aqui é aproximadamente, ó, realmente, não estamos mentindo. A matemática não falhou aqui, foi 0,9. Sim. Aí uma dúvida agora, Matheus. Sim. Você falar. Me falou antes que dava para saber o cosseno de 105 se eu somasse o cosseno de 90, com o de 15, certo? É, porque 105 é 90 mais 15 graus, você lembrou bem. Sim. Como que eu faria do 105 desse método que você me ensinou? Bom, o que a gente poderia fazer? É o seguinte, por exemplo, você fazer, pensando assim, né? Cosseno de 105 seria a mesma coisa, você disse primeiro, 90 mais 15, né? Sim. Dá pra fazer? Dá. Mas tem outro jeito mais fácil, né? É, porque você não conhece... O de 90 é fácil, nós conhecemos, sim, mas o de 15 não. Sim. Entendeu? Então, no primeiro momento, não parece tão simples assim. Mas você pode pensar, de início, em você fazer cosseno de 60 mais 45, né? Isso, essa era a ideia do começo. Só que aqui você pensa no seguinte, aqui não é mais seno, aqui já é cosseno. Sim. Se fosse seno de 105, aí você faria semelhante ao que foi dito aqui, né? Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, mantemos o sinal. Para o cosseno também existe coisa parecida, mas é um pouquinho diferente. Eu acho até mais fácil de guardar que os senos. Eu transformei isso aqui no cosseno de dois ângulos somando, né? Um ângulozinho A mais um ângulozinho B. Como é que é aqui? Cosseno de A mais B. Nós coçamos A, né, Lucas? Coçamos B, coçamos A e coçamos B. Depois nós trocamos sem saber. Não achei mais fácil de guardar não, hein? Hã? Não achei mais fácil de guardar não, hein? Não, você pode pensar assim, coça, troca, senta. Tem gente que faz assim também. Eu prefiro fazer o completo, né? Coçamos A, coçamos B e depois trocamos, quer dizer, trocamos de sinal. Isso aqui era mais, fica menos. Isso aqui era menos, ficará o mais. Fazer aqui curtinho, né? E depois é aquela história do sem saber, né? Mas por que eu acho mais fácil às vezes? Porque você tem cosseno de senos do mesmo lado, né? No mesmo termo aqui, né? Os cossenos juntinhos e os senos juntinhos. E tem uma parte boa também, né? Que tipo, tem como a gente está trabalhando com 45 e dos dois lados a gente tem o mesmo valor, tanto com seno e cosseno, daria para cortar também, ia ficar mais rápido. Né? Talvez. Mas eu vou ver aqui com você, olha só. Temos aqui seno de 60 mais 45. Ficaria assim, né? Coçamos A, coçamos B e depois trocamos, era uma soma, ficou uma diferença. Sim. Seno A sem saber, né? Seno B. Isso, muito bem, ótimo, Breno. Então, agora ficaria o seguinte, é só a gente colocar cosseno de 60 é quanto? Meio, se eu não me engano. Meio, muito bem. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é quanto? Caraca, calma. A raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 é a raiz de 2. 2 sobre 2 é a mesma coisa. Sobre 2. Então, o que vai sair daqui, Breno? Raiz de 2 sobre 2 a gente pode cortar dos dois lados, né? Cuidado, porque aqui é uma diferença. Se fosse uma divisão daria, mas aqui não dá. Aí ficaria raiz de 2 sobre 4 menos o quê? Raiz de 6 sobre 4. Foi interessante, né? Sim. A única diferença daqui de cima foi um sinalzinho demais, né? Aqui deu raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. E aqui deu raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Sim. Esperamos uma coisa negativa, né? Cosseno de 105 é esse cara aqui, menos 0,2588, né? Nossa expectativa é que esse valor corresponda
a essa continha aqui, raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Então como é que ficaria? Raiz de 2 sobre 4, eu tinha feito antes, né? Deu 0,35 em os quebradinhos. Aí eu subtraio raiz de 6 sobre 4. Pasmem, isso aqui realmente deu, olha só, para nossa surpresa, menos 0,2588. Realmente é bem mais prático. Funciona. Você ficar naquilo de procurar o quadrante, depender muito do círculo trigonométrico. Isso, mas tem como fazer seguindo essa abordagem, né? Da intuição. Mas a vantagem de você fazer, conhecendo como é que faz, né? Matematicamente, a professora Carolina ela vai mostrar isso aqui para vocês, começando o seguinte: cosseno da soma de dois arcos e seno da diferença de dois arcos, né? Porque eu estou transformando um arco que eu conheço, um ângulo, na soma ou na diferença de dois outros, entendeu? Para que me ajude, porque a graça disso é a seguinte, né? Porque são dois ângulos que nós conhecemos, quanto vale cosseno e quanto vale seno. Então, te ajuda por essa razão. Por exemplo, se nós conhecêssemos quanto vale, soubéssemos de antemão, de cabeça, quanto vale seno de 15 graus, fica, quanto vale cosseno e seno, né, de 15 graus, ficaria fácil de fazer pensando em 90 mais 15, né? Sim. Aí você teria aqui dois trabalhos. Primeiro, descobrir quanto é que vale o seno de 15 e o cosseno de 15, para depois descobrir esse aqui. Sim. Entendeu? Saber quanto vale, por exemplo, o nosso seno de 15, vou fazer aqui assim, não é impossível, não é, Lucas? 15 graus é a mesma coisa que o quê? Seno de 45 menos de 30, né? Isso. Agora você pode fazer, pensando nisso aqui, para encontrar quanto vale o seno de 15, né? Aí ficaria seno de 45, né? Seno A com seno B com seno A, mantém o sinal. Então aqui ficaria seno de 45 cosseno de 30, mantemos o sinal. Sim. Aqui ficaria seno de 30 cosseno de 45. E é só você fazer aqui essa continha, entendeu? Só para satisfazer a nossa curiosidade, isso vai ser 0,2588 positivo, tá? Sim. E para o cosseno, a ideia é a mesma, seria cosseno, né, de 15 graus, sendo que cosseno de 45 menos 30 graus. Aí você usa a regra para o cosseno, né, claro. Aí aqui ficaria cossamos A, cossamos B, e depois trocamos, isso aqui era menos, fica mais, sem saber, né? Seno de 45, aqui eu vou espremer cosseno de 30. E depois é só fazer aqui essa continha, entendeu? É seno, Matheus. Você botou cosseno, né? Sim, é verdade, é seno aqui. A regra é outra. São dois senos aqui e dois cossenos de início. Muito bem dito, Lucas. Muito bem, obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar, Lucas? Uma coisa que a gente pode perceber também, por exemplo, o seno de 75 e o cosseno de 105, né? O seno de 75? Cadê? Ali, ó, nós temos, ó, seno de 75. Peraí, eu vou destacar, peraí. Seno de 75, cadê? Foi esse resultado aqui, né? Qual é o outro? E o cosseno de 105, né? Cosseno de 105. Você diz que um é o outro com sinal de menos, né? Isso. Entendi. Então, uma coisa que eu percebo é que somando os dois, claro, né? Somando seno com cosseno não tem como. Mas, por exemplo, somando o 105 mais 75 dá 180, né? Não sei se tem alguma relação. Peraí. Onde é que está o cosseno de 105? Está aqui embaixo, né? Tá embaixo. Isso aqui? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não. A gente fez aqui o cosseno, peraí.
É o cosseno de 105 e o seno de 75. Né? Cosseno de 105? Não, então, peraí. Não. Não, acho que você quis dizer o seno de 15, né? Viajei. Corta. Seno de 15. Tá, vou cortar na edição, pra ficar tranquilo. Corta, ficou feio. Cortaremos na edição Tem nada que a o ver, Lucas disse, tá? Mas o que ele quis dizer tem algum sentido. Você conseguiu entender, o Breno? Sim, Foi o que sim. chamou a atenção? Consegui. É Uma o dúvida. seguinte, sim, pode falar. Teria esse método para tangente também? Eu poderia aplicar de alguma forma? Existe também. Eu queria mostrar a você agora. Mas antes de te mostrar essa questão aí para tangente, eu queria te falar sobre o que o Lucas disse. Temos aqui seno de 15 graus, destacado aqui, deu essa conta, que vai resultar nesse valor. Qual é a moral aqui da história? Aqui nós aproximamos. Acho que você percebe, né, que isso aqui tudo é aproximado. Sim. São valores infinitos, né? A gente aqui aproximou para ficar legal. Mas o que eu quero te mostrar é que se você fizer o que ele está querendo dizer? Seno de 75 graus elevado ao quadrado mais cosseno. Se você fizer isso aqui, vai resultar em 1, né? Sim. Você entende isso, né? Tudo bem. Por exemplo, o que você sabe? Eu acho que eu vou fazer aqui um pouquinho melhor. Sobre o 30 e o 60. Você percebe que existe no triângulo retângulo que tem esses dois ângulos, né? 30 graus e 60. São ângulos complementares, né? É o que se diz. Porque eles somados dão sempre 90 graus. Perfeito, Breno? Sim. Então, também existe outro triângulo retângulo. Vou fazer aqui com você, tá? Agora que a ficha vai cair, Breno, atenção. Temos aqui um ângulo, eu vou dizer que ele está aqui, tá? Vai existir também um triângulo que tenha um ângulo de 90, um ângulo de 75 graus. E qual seria aqui esse último ângulozinho que está faltando? O de 15, né? Para se complementar. Muito bem, Breno. Muito bem. O que vale aqui para 30 e para 60? Talvez você tenha percebido isso alguma vez. Mas, por exemplo, quanto vale o seno de 30? Meio. Meio. Quanto vale o cosseno de 30? Cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o seno de... O seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. São os opostos. São opostos. E aí o cosseno vai ser meio. E o cosseno de 60 é meio, né? Vai ser meio, sim. Eles se completam, entendi. O oposto do outro, eles se completam. Foi isso que o Lucas quis dizer, por exemplo. Para ângulos que somam 90 graus, são complementares, você tem que o seno de 30 vai ser o cosseno de 60. Sim. Isso, né? É uma regra? Isso ocorre em todo ângulo que for complementar? Sempre. É uma regra. Por exemplo, de 45... Vale, não vale? 45. Se eu somar o seno com o cosseno de 45 ao quadrado, vai ser complementar? Sim. Sim, eles têm o mesmo valor, né? Na verdade, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo C1, isso vale para qualquer ângulo, tá? Sim. Para qualquer ângulo isso vale. Mas, por exemplo, o que você pode ter para ângulos complementares é isso aqui, ó. O seno de um deles é o cosseno do outro. Sim. Tá vendo? O seno de 60 é o cosseno de 30. O seno de 30 é o cosseno de 60. O seno de 75 graus é o cosseno de 15. Sim. O seno de 15 é o cosseno de 75. Você quer ver o porquê disso ou não? Sim, entendi. Sim? Sim. Sim? Sim. Olha só. Se você quiser ver alguma coisinha sobre isso, eu acho que tá na penúltima aula antes dessa. Tem a aula que eu fiz com o Thiago e com o Miguel. Na aula anterior, que foi só eu e o Lucas, a gente mostrou, não foi, Lucas? Isso aqui.
a relação fundamental trigonométrica, lembra? Eu te mostrou no círculo, não foi? Sim, sim. É, isso aí mesmo. Então, Breno, você quer ver então o da tangente, né? Isso aí. Da Eu vi também tangente. que a reunião falta 14 minutos para acabar também. Matheus, você consegue tem assim. fechar a tangente antes de acabar? Pode ser, tranquilo. Você quer abrir outra, Matheus? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só por motivos de impacto, sabe? Audiência, esse tipo de coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ela aqui pra você, entendeu? Sem explicação nenhuma, totalmente desprovido de significado, tá? Não tô preocupado com você entender, vou só botar aqui. Tangente da soma de dois ângulos, tá? Vou manter a mesma coisa que eu escrevi para os outros. Tangente, atenção, de um ângulo A mais um ângulo B. Como é que é? Felipe? Breno, você já esteve apaixonado alguma vez? Esteve ou está? Já. Esteve? Estive, mas atualmente não está mais. Não, tô tranquilo. Não? Tá tranquilo? Sim. Então tá. Você sabe que tem gente que ama. Sim. Não sabe? E também sabe que tem também gente que beija. Sim. Então pelo menos tem gente que ama, tem gente que beija. Essa é mais difícil, mas é válida, é isso aí Pelo mesmo. menos um me quebrou aqui. Tá? Eu tava entendendo até chegar nisso. Pelo menos tem gente que ama, tem gente que beija. Ok. Para as tangentes isso vale. É um pouquinho mais complexo que para seno e cosseno, né? Mas você pode usar. Tangente de A mais B. Isso é sempre tangente de A mais tangente de B. Pelo menos aqui, né? Tangente de A vezes tangente de B. Sim. Então, a alma aqui da explicação é você se lembrar do seguinte, ó. Seno de um ângulo sobre o cosseno de um ângulo. Isso é o que, Breno? A tangente. E está justificado. É por isso, Breno. Entendeu? Façamos isso aqui. Lembraremos agora que tangente é seno sobre cosseno, tá ok? Então, por exemplo, quanto valeria a tangente desse ângulozinho aqui, que é dado por A mais B? Né? Seria como? Seria seno de quem? De A e seno de B e dividido por cosseno de B. Então, aqui seria seno desse ângulo, né? O ângulo é A mais B, né? Então é seno de A mais B sobre o cosseno desse mesmo ângulo, né? A mais B. E o que vimos na parte 1, Breno? Quanto vale seno de A mais B? Calma aí. Seno de A vezes... Peraí, é muito fácil você ir pela música. Minha terra tem palmeiras. Sim. Repete aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Sabiá, sim. Seno A, cosseno B. Isso aí, cosseno Muito bem, Breno. Seno B. Pera aí, cosseno B. Tá danado aqui, cosseno B, seno B, cosseno Mais A, cosseno A. né? E lá seria, no caso, cosseno A, ou de baixo, no caso, seria cosseno A vezes cosseno B. Coçamos A, coçamos B e trocamos, né, sem Sim, seno de A, seno de B. saber. Perfeito, Breno. Perfeito. Agora, é uma questão de estilo. Questão de estilo, Breno. O que nós podemos fazer aqui? O que eu estou querendo te mostrar? Cosseno A, cosseno B. Tá. Então, olha só o que eu vou fazer, Breno. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Você sabe que numa fração você pode multiplicar e dividir por qualquer valor, né? O numerador e o denominador. Isso não altera a fração, né? Sim.
Então, vamos dividir por uma questão de estilo, tanto o numerador como o denominador, por isso aqui, ó, que eu vou colocar para você. Vamos dividir por cosseno A, cosseno B. Cosseno A vezes cosseno de B. Pode ser? Pode ser. Olha que experiência interessante. Eu vou dividir por cosseno de A, cosseno de B. Numerador e denominador. O numerador estava aqui, né? Seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Tá acompanhando, Lucas? Tá acompanhando? Sim. Sim. Então tá ok. Aqui o denominador eu vou fazer a mesma coisa. Tem que fazer, né? Para manter a fração. Então aqui vai ser cossa A, cossa B, troca sem saber. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora eu vou continuar com essa questão de estilo, de organização, de calma, de perseverança. E vamos fazer o seguinte. Vou começar, eu não vou seguir a ordem não, vou começar pelo denominador, tá? Porque ele tá mais fácil. Vê se não é a mesma coisa que isso, Breno. Cosseno de A, cosseno de B, sobre isso aqui, né? Cosseno de A, cosseno de B. Aí eu faço, aqui é menos, né? Menos isso aqui, seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B. Você viu o que eu fiz? Eu separei essa fração aqui em duas outras, tá vendo? Ó? Se eu somar aqui, se eu fizer aqui essa diferença dessas duas frações, eu volto a ter o que estava aqui, né? Eu só separei. Qual é a nossa conclusão aqui? Lucas, quanto é que dá isso aqui? Cosseno de A vezes cosseno de B, dividido por ele mesmo. Cosseno de A, cosseno de B. 1, né? Isso aí. Dá 1, não dá? Muito bem, Breno. Isso aqui tudo vai dar 1, né? Já apareceu o tal 1, tá vendo? Já apareceu 1. Já tô começando a entender mais ou menos esse pelo Só menos 1. Então, eu comecei por aqui porque é mais fácil de ver. Aqui apareceu 1 e aqui apareceu o quê? Seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B, né? Mas Isso é tangente. Isso, né? Porque seno de A sobre cosseno de A é tangente de A, né? Seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. E aqui é só multiplicação, né? Seno de A vezes seno de B, cosseno de A vezes cosseno de B. Então é tangente de A vezes tangente de B. Sim. Né? Ficou bem fácil de ver, pelo menos aqui embaixo, né? Agora vamos resolver o que está aqui em cima. Como é que vai ficar lá em cima? Lá em cima é que a gente tem que ter um pouquinho mais de técnica, sabe? De classe. Como é que ficaria aqui? Nós queremos tangente de A mais tangente de B, não é isso? É o que a gente está sonhando aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui o seguinte. Já sei. O que nós temos aqui? Eu vou fazer mais uma vez uma separação como eu fiz aqui no denominador, tá? Vou fazer aqui essa fração e vou fazer como soma de duas outras frações. Quer ver? Vê se não é isso. Seno de A, cosseno de B, sobre cosseno de A, não é isso? Cosseno de B. Certo? Vou somar isso com o quê? Seno de B, seno de B, A, cosseno de A, cosseno de B, cosseno de B, cosseno de A. Já colocou na ordem, né malandro? Já viu aqui, né, o que vai acontecer? Sim, agora eu posso cortar e eu vou transformar cada uma em uma tangente, né? Exatamente. Esse aqui vai embora com esse. Você viu isso, Lucas? Isso. Sim, senhor. O que você achou desse truque? Excelente. Excelente, não é? Aqui fica seno de A sobre cosseno de A, que é tangente, né? E aqui fica tangente de B, né? Tangente de B é seno de B sobre cosseno de B. E está deduzida a nossa relação aqui, né? Agora realmente faz mais isso aqui sentido o pelo menos 1
consegui entender. Entendeu? Tá certo agora. E se fosse uma diferença de dois arcos? Em vez de ser A mais B, fosse A menos B. Ia ser praticamente a mesma coisa. Sim. Eu trocaria pelo menos pelo menos mais um. Isso, aí seria 1 mais tangente de A. Mais um, né? Isso, 1 mais tangente de A, tangente de B. E aqui em vez de mais seria menos. Entendeu? Tangente de A menos tangente de B. Entendeu? Sim. Show? Show de bola. Então, Breno, era o que nós queríamos hoje, eu e o Lucas, fazer com você. Só ficou uma última partezinha que era o nosso que já é costume aqui, o nosso Djavan. Entendeu? Não sei se você conhece o Djavan. Já viu, né? Tá certo, o nosso Djavan. Só que como você tem seu compromisso, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu faço o nosso Djavan aqui com o Lucas e depois você assiste. Pode ser. Pode claro. ser? Ó, gente, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade aí, ó. Tranquilo? Parabéns pra todo mundo aí. Obrigadão, viu? Se cuida. Nada, Breno. Vou participar aqui com vocês hoje, tá bom? Valeu. Até a próxima aí. Valeu. Até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau, Breno. E aí, Lucas, gostou? Gostei, muito bom. Muito bom. Você conhecia essas coisas aqui da tangente de A mais B? Essa maneira de deduzir ou não? Eu lembro que você me mostrou, né? Quando você, não tinha lembrado, mas como você foi fazendo, aí eu lembrei. Lembrou? Você tinha me mostrado isso. Ah, bacana. Lá naquele encontro que a gente fez lá na sala mesmo com os alunos. Tá certo, tá certo. Eu vou só fazer o nosso Djavan aqui com você. Faz aí, só pra encerrar. Quero ver como é que você tá, hein? Eu tô enferrujado, vamos lá. Tá enferrujado? Não diga isso, Lucas. Espera aí. Vou ver se é o certo. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Tá tudo certo. É que eu tinha dois. Eu tô com o antigo aqui. Eu fiz um novo pra hoje. Tem que ver qual é o certo. Você pode então escolher uma cartinha pro nosso Djavan de hoje. Eu e o Lucas e eu. Vamos lá, Lucas. Você quer a primeira ou a segunda carta? Segunda carta. Segunda carta? Tá, a segunda carta é a função modular de novo. Sim. Tá? O que nós temos hoje, Lucas? É aquele mesmo gráfico da aula passada, né? Acho que você lembra, né? Sim. Só que agora é o seguinte, o que mudou aqui? Eu quero que nós esbocemos nessa mesma malha que está aqui, essa função aqui, Lucas, f de x com essa lei, igual a módulo de x mais 5. Tem uma ligeira alteração aqui, né? Que é esse 5 que está a mais. Né? Isso. Você lembra qual é a influência dele no gráfico? O que ele faz? Ele sempre vai acrescentar 5 a mais do valor de x, né? No valor de f de x, né? Vai ser sempre 5 unidades exatamente. a mais, né? Qual é o efeito disso no gráfico? Que o gráfico negativo, ele só vai começar a ficar negativo após o 5, né? Por exemplo, o né? valor de x for 5 para cima, né? Essa é a ideia mesmo, né? Você colocar 5 unidades a mais para f de x. Mas, por exemplo, quanto é que seria f de 0? Seria módulo de 0, né? Isso. Que seria 0, mas aí eu vou acrescentar 5. Exatamente. Então, o que seria 0 tornou-se 5, né? Repare, a função da aula anterior era só módulo de x, né? Módulo de 0 é 0. O que era 0 tornou-se agora 5. Então, olha só. Quando x vale 0, y vale 5, né? Então, ela começa aqui. Subiu 5 casas, praticamente. Subiu 5 casinhas, né? Porque o que era 0 tornou-se 5. E o efeito que ele dá é justamente esse de, entre aspas, subir 5 casinhas, quando eu acrescento 5. É como se o gráfico, né, eu acho que, sendo mais chique, ele foi transladado, né? Foi transladado 5 unidades para cima. Isso aí. Né? Por exemplo, o que era 0 tornou-se 5, o que era, por exemplo, 1, vai se tornar quanto, Lucas? Quanto é f de 1? Módulo de 1, que seria 1, só que eu vou acrescentar 5. Então ele virou 6. Né? Então, quando é 1,
vale 6 aqui. Sempre subindo 5 unidades a mais. Acho que aqui já tá bom, né? Por exemplo, quanto seria o de menos 1? Também seria 6. Também seria 6, né? Módulo de menos 1 é 1 mesmo. Mais 5 seria 6, né? Então aqui seria menos 1, 6 também. Então esse Vzinho, que é o gráfico, né? Ele subiu 5 unidades. Então tá mais ou menos assim. Não riam do meu desenho. Tá? Tá bom até, não tá? A mão livre é difícil às vezes. Mas eu vou até melhorar um pouquinho, peraí. Peraí, eu apaguei os pontos. Epa! Tá vendo? Eu quero melhorar e eu estrago, Lucas. Tá vendo? Isso. Agora eu me ajeitei aqui. Vamos lá. 5. Isso, agora ficou razoável, né? Ficou Mesma bom. coisa de antes. Droga. Eita, acabou. Acabou, Lucas. A gente não quer mais fazer o nosso Djavan. Parece que o aplicativo não quer mais fazer. Mas é por uma boa causa. Quero caprichar pros alunos. Exatamente. Para ver que tá certinho nos eixos, né? Isso. Tá um pouquinho melhor, né? Com o tempo a gente aprende. Tá bom. Então tá bom. O nosso Vzinho subiu, porque eu acrescentei 5, né? E se fosse módulo de X, Lucas? Módulo de X... essa aqui do lado agora. Módulo de X menos 5. O que ia acontecer? Nosso gráfico ia iniciar 5 negativos. Isso. Ou seja, aqui no menos 5, né? Seria um V assim, ó, grosseiramente assim, né? Começando no menos 5 e subindo, né? Vzinho assim. Então, qual é o efeito que a gente tem que guardar, né? Que quando a gente acrescenta ou subtrai, né, algum valor fora aqui do módulo, o efeito é esse, né? Ele é transladado 5 unidades para cima, se eu estou somando, acrescentando, ou 5 unidades para baixo, se eu estou retirando ou subtraindo. Não é isso, Lucas? Exatamente. É o que nós temos que guardar, né? Isso vai ser útil para funções trigonométricas? Acho que vai, hein? A gente vai ver efeitos parecidos com as funções trigonométricas, função seno, função cosseno, né, Lucas? É importante ter em mente, né? Eu não sei se eu mostro com você isso, ou se eu deixo para depois. Eu acho que já tá bom. Vou deixar para a próxima aula isso, tá bom? No próximo encontro a gente faz. Deixa eu fazer aqui só a nossa última questão, Lucas. Por eliminação ficou a primeira cartinha, né? Sim. A segunda aqui foi a função modular, né? E a primeira é? A primeira é função afim, Lucas. Função afim, AFM. Temos aqui, Lucas, essa questão. O Breno ia gostar, a pena que ele não pôde ficar, né? Porque é uma questão da Ian. Ele quer fazer área militar também. É uma das coisas que ele quer, né? Eu acho que ele tá decidindo, mas acho que ele ia gostar. É da Ian. Caiu em 2019. Aí é o seguinte, a gente tem aqui essa função que o nosso gráfico é uma reta, tá vendo? Uma função real, definida por essa lei aqui, ó, y igual a x mais b. Clássico, né? Com certeza, né? Uma reta, tem que ser isso mesmo. Com base nesse gráfico, a pergunta é em relação à lei, né? A equação que define essa função. Sim. Quero saber qual é a lei tendo o gráfico. Como é que você faria, Lucas? Pelo gráfico mesmo, a gente já sabe que o ponto B é onde ele corta o eixo Y. Então Correto. Nós já temos que é 2. Já temos que B vale 2, né? Isso, Por aí a conta... gente já eliminaria já letra A, B, letra C também. Só temos D e letra E, né? Ou a letra D ou a letra E? Isso. Só com esse dado, Lucas? Caramba, Só hein? com esse dado já. Nossa, então vamos lá, o nosso B, ele vale 2. E eu poderia eliminar praticamente todo mundo aqui, né? Isso. Tirar isso, ficaria só a D e a E. Exatamente. Tá ok. Então temos aqui que a nossa reta, né, tem essa equação. Y é igual a um mar misterioso, né?
Isso. Mais 2. Agora vamos lá. O nosso A. Como é que eu faço para encontrar o A, Lucas? Então, vamos pensar. Como a gente sabe, a raiz da função onde corta o eixo x. A gente já sabe que a raiz é 2. Tem razão. Estou destacando aqui. Então a gente pode dizer que esse y que queremos encontrar é o 2. Y, peraí. Y, aí é o seguinte, a raiz da função, né, é onde o gráfico corta o eixo x, né, e significa o seguinte, é o valor de x, para o qual, se eu colocar aqui na função, eu vou encontrar 0, né? Isso, ele faz a função zerar, né? Então, por exemplo, se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, eu vou encontrar um y igual a 0, né? Então eu vou até mudar aqui. Olha só como é que ficaria. Se eu fizesse aqui junto com vocês, com o Lucas, com o Breno que vai assistir depois, né? A gente vai ter o seguinte: 2 vezes o A, né, Lucas? Coloquei o x no lugar de 2. Mais 2. Isso é igual a 0, né? Posso colocar o 0 aqui ou aqui mesmo, né? Aqui que estava o y, tá bom. Então 2A mais 2 é igual a 0. Então quanto vale A, Lucas? A vai ser igual a menos 2, né? Menos 2. Sobre 2. Sobre 2, muito bem. E quanto é isso? A nós temos que é menos 1. Menos 1, Lucas. Então qual é a lei que define essa função? Então agora a gente vai ter que transformar, né? Exatamente. Como é que é então essa lei que define a função? Vamos fazer a transformação agora. Nós já temos que y é igual a 1, a menos 1, né? Menos 1 vezes x mais 2. Menos essa é a 1 vezes x mais 2. Assim, né? Isso, menos x mais 2. Aqui tem menos 1 explicando. Sim, e agora, qual é a opção correta, Lucas? Vamos ver como é que a gente pode transformar agora. Ele jogou duas fotos, nós temos D e E, né? É isso mesmo. É o que tá aparecendo, né? Mas e agora? É que eu acho que ele foi sacando, Lucas. Ele quis sacanear a gente, não sei. Porque, olha só, você vê que tem algumas aqui. Vê se não é verdade. Multiplica essa equação aqui por 4. Multiplica por 4 aqui. Mas poderia no concurso fazer isso? Não, por exemplo, você tem aqui a equação da reta. Uma equação você pode multiplicar ou dividir, desde que não seja 0, né? Você pode dividir por qualquer valor e multiplicar por qualquer valor. Desde que você faça dos dois lados, né? Isso não muda a reta. Então multiplicando por 4 ficaria 4y sendo igual a quanto? Menos 4x, né? X mais 8. Mais 8. É o que está na letra B, né? Isso. A letra B. Eu acho que você descreveu o que ele queria que acontecesse, hein? Você fizesse a prova. A pessoa vê que tem um 2 aqui, achar que o B vale 2, então olha só, vou descartar todo mundo e vou chutar a letra D. Letra E, né? Só que esquece que ele pode ter multiplicado no final por algum valor, por alguma coisa, né? Não alterou aqui, esse gráfico é o mesmo, né? Tanto desse aqui, menos x mais 2, como desse aqui. Ele só foi reduzido. Ele só foi isso. Ele só foi multiplicado por um valor. Então a resposta aqui é letra B de bola. Então, quais foram os músculos que nós necessitamos aqui, né? A lei de uma função afim, né, Lucas? Você conseguir encontrar a lei de acordo com um gráfico dado. Isso. Né? Tem uma coisinha aqui legal que eu acho que dá pra mostrar antes de fazer meia hora, Lucas. Vamos lá, então. Dá pra mostrar. É que esse tipo de gráfico, se você conhece uma coisinha, você, por exemplo, numa prova, pode fazer um tiquinho mais rápido assim. Coisinha pouca, mas uma coisa que vale. Eu acho que é até raro isso, Lucas. Eu vi isso quando eu estudei pré-cálculo. Tava no livro de pré-cálculo, fui pegando para fazer, e eu vi que isso estava lá. Eu achei interessante. Isso não é falado nas aulas assim, para os alunos, porque só vale quando o gráfico está nesse estilo aqui. Que estilo é esse? Você tem as duas interseções. Sim. Com o eixo Y
e com o eixo X, tá vendo? São os mesmos e você faz um triângulo retângulo, seria isso? Não. Não é bem isso que eu quero te mostrar. É o seguinte, quando você tem as duas interseções, você pode se dar o luxo de encontrar a equação da reta fazendo isso aqui, ó. Como é que é a equação da reta? Vai ser x sobre a interseção com ele, que é 2, mais o que? Y sobre a interseção com o eixo Y, que é 2, sendo igual, a 1. Isso é a equação da reta. Se nós resolvêssemos, ficaria assim, né? X sobre 2 mais Y sobre 2. Ficaria x mais Y, né? Sobre 2. Sendo igual a 1. Agora eu passo 2 multiplicando, né? X mais Y é igual a 2. X mais Y é igual a 2. Agora para ficar como estava assim, né? Com o Y isolado, eu isolo o Y. Ficaria assim, né? Y é igual a quanto? 2 menos X, né? Passando o X para lá. Isso. Né? Ou se nós preferíssemos, poderia ser menos X mais 2, né? Mais ortodoxo, né? Sempre com X na frente, né? Menos X mais 2. Pronto, ó, essa aqui é a equação da reta. Excelente. Duvido que alguém conhecia isso, mas... Tá bom. Realmente. Enfim, é isso aqui, Lucas. Isso aqui é a equação da reta. Aí, pra sair daqui e chegar na resposta, é só multiplicar por 4, né? Sim, Aí, show. Então, acabou-se o Djavan, gente. Acabou o Djavan. Miguel, Thiago, Ana Luísa, Brena, anotem se quiserem. O Djavan tá aqui pra isso, né, Lucas? Pra exatamente, até eu errei a questão, caí na pegadinha. Tá vendo? É educativo, viu? Você aprende com os erros dos professores que vocês têm. Tá vendo? Né, Lucas? Exatamente, a gente vai aprendendo. É sempre isso, né? Continuamente a gente vai renovando, né? Conhecendo mais. Sim. Isso é muito bacana. Então, gente, eu encerro aqui com vocês. Lucas, eu vou até sair daqui. Vou voltar pro Meet. Peraí, vou manter isso. Voltei pro Meet pro Lucas dizer tchau. E eu dizer até breve. Né, Lucas? Tchau. Valeu, galera. Até breve, galera. Isso aí. Acompanha a playlist aí, os vídeos anteriores. É muito conhecimento bacana para vocês. Com certeza. A cada encontro, mais coisa interessante pra gente. Valeu então, Lucas. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até. Valeu.